A aula de hoje é para a gente entender de verdade o que é o visagismo, o que é a consultoria de cor, a diferença entre um e outro e a importância de colocarmos isso dentro do nosso salão de forma correta, né? Eu ouvi uma vez Marlon falando, meu marido falando algo que eu achei muito interessante. Ele fala, na internet tem muita gente fazendo espuma. E eu trago esse termo para a vida. Então, de repente, você abre o Instagram e todo mundo é especialista em alguma coisa só porque o assunto está em alta. Então, para falar de visagismo, para falar de consultoria de cor, precisa ter experiência, precisa ter muito estudo, precisa ter a vivência, né, com a metodologia. Senão você não passa de forma correta, acaba entregando um monte de porcaria para as pessoas e isso também é ruim para o nosso dia a dia. Eu sempre falo que a gente tem que filtrar quem a gente segue no Instagram. A gente precisa filtrar. Não dá para seguir todo mundo, não dá para ouvir todo mundo. Escolham os mentores de vocês. Escolham as pessoas que vão poder transmitir essa informação para vocês de forma segura e seja uma formiguinha surda no restante das coisas que vocês forem ouvir, porque vão ouvir muita porcaria. Tá bom? Estão prontos? Estão preparados? A gente vai começar falando de visagismo, ok? Tá tudo bem aí? A imagem tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que estou ouvindo bem, porque ninguém reclamou até agora. O áudio está atrasado? Peraí. Mas eu não quero me ouvir, não. Só quero saber se vocês estão ouvindo. Tá ótimo? Ok. Tem aluno meu aí? Tem uma galera aí que vai participar do Arte Visagem segunda e terça? Segunda e terça já tem a próxima turma do Arte Visagem aqui em Pedra Azul. Prepare que tá frio, inclusive, para viver essa experiência aí com relação ao visagismo e a consultoria de cor. Então, nós vamos começar falando do visagismo, vamos entender, né? O visagismo, ele deriva de uma palavra latim, de todas as palavras que nós conhecemos, geralmente surgiu do latim, né? Que significa visus, que é a arte de ver aparência. E em 1950, lá na França, esse visus foi transformado em visage, que significa o estudo do rosto. O rosto, né? A face, olharmos para a face e entendermos o que ela traz. Tudo em nós comunica. Muito importante a gente entender isso. Tudo em nós comunica. Então, a forma como nós falamos, gesticulamos, nos vestimos, nos maquiamos, arrumamos e penteamos o nosso cabelo, tudo transmite uma mensagem. E entender isso é a primeira coisa sobre o visagismo, ok? Então, se visagismo é o estudo do rosto, tem outra coisa que a gente precisa entender antes de qualquer coisa. Nós somos criaturas de Deus. E Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. E Deus nos fez únicos, individuais, e Ele nos fez diferentes, com características diferentes, com personalidades diferentes, com belezas diferentes. A Terra tem 200 milhões de pessoas. Até os gêmeos idênticos são diferentes. E eles vão se diferenciando ao longo da vida. Então, hoje, nós temos na nossa cadeira, no nosso atendimento, no nosso salão, centenas de clientes que passam todos os anos na nossa cadeira. São mulheres completamente diferentes. Elas podem até se parecer, mas se a gente for parar para analisar, elas se vestem de uma forma diferente, elas se comunicam de uma forma diferente, elas trazem belezas diferentes. Nós vivemos em comunidade, então é normal que a gente tente se adequar para sermos aceitos nessa comunidade, né? Então, dependendo do meu corte de cabelo, dependendo do meu estilo, dependendo da forma e dos meus amigos, da forma como eu comunico, eu vou pertencer a grupos que me aceitem dessa forma. Então, na verdade, o que nós seres humanos fazemos o tempo todo é tentar sermos aceitos, né, por outras pessoas. Durante muito tempo, nós, enquanto cabeleireiros, nós customizamos a imagem das pessoas. Nós replicamos isso nas pessoas, né? Nós reproduzimos a mesma coisa nas mesmas clientes. Quem é da época aí do louro platinado? Nós falamos sobre isso na aula passada. Quem é do tempo que puxava na touca, clareava no 10,
passava máscara roxa nos cabelos tudo. Quem é do tempo? Eu sou do tempo. Eu tenho 26 anos de profissão. Quem é? Quero ver quem é do tempo aqui. Quem tem mais de 10 anos de profissão aí, conta pra mim. Quem tem mais de 10 anos de profissão, Luciano, Mônia, Eliane, quem tem mais de 10 anos de profissão sabe muito bem do que eu estou falando. Mas o mundo mudou. A nossa cliente mudou. E ela dita as regras e normas. Então, a nossa cliente, hoje, em pleno século XXI, ela se senta na nossa cadeira e ela quer uma imagem construída para ela, para que ela possa comunicar a sua mensagem para o mundo. Gente, isso é uma tendência mundial. As pessoas querem se individualizar. Por mais que elas sejam pertencentes a um grupo, elas querem ser diferentes. Acima de tudo, elas querem ser elas mesmas. E elas estão buscando profissionais que tenham a capacidade de ouvir, de entender e de executar. Olha que bacana. Nossa, isso dá até um post, hein? Ouvir, entender a mensagem e executar. Para encantar essa cliente. Então, mulheres também vêm de muitos padrões. Nossa cliente, bonito para ela, louro liso, não é verdade? Então, quantas e quantas, isso já está acontecendo com vocês. Se sentam na cadeira de vocês e perguntam, o que fica melhor para mim? Mas sabe para quem que a cliente pergunta isso? Para o cabeleireiro preparado. Para o cabeleireiro que já está falando desse assunto. Para o cabeleireiro que já tem uma comunicação voltada para esse assunto. Para o cabeleireiro que tem se posicionado na internet com relação a esse assunto. Esses cabeleireiros têm roubado a atenção dessas clientes que buscam uma diferenciação. Olha que bacana isso. Então, uma coisa, ela leva a outra. O visagismo, ele sempre existiu. Gente, o visagismo é tão antigo que 500 anos antes de Cristo, os chineses, eles já faziam a leitura do rosto de acordo com as linhas que a pessoa trazia. Eles já associavam temperamentos aos formatos de rosto. Olha como é que é antigo isso. Então, só agora, né, de 10 anos para cá, é que isso entrou no nosso universo de cabeleireiros, para fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, o visagismo é antigo muito mais que a minha avó, ok? Então, primeiro, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando eu penso que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, eu fico imaginando Ele esculpindo a gente, né? Então, quando eu penso que Ele fez, e talvez para isso ficar mais fácil para vocês, essa compreensão do que é o visagismo. E por que eu mudo um pouco a comunicação para explicar para vocês sobre o visagismo? Tem um motivo. Eu fiz muitos cursos de visagismo, com grandes mestres. Então, eu achava incrível, eu absorvia aquele conhecimento, aquilo me emocionava porque tinha algo que era diferente do que eu aplicava dentro do dia a dia do meu salão. Mas quando eu voltava para casa, gente, eu tinha muita dificuldade. Pra vocês terem ideia, eu ficava com um paquímetro medindo o rosto da minha cliente, sabe? Então, foram anos e anos e anos nessa busca. Eu tinha dificuldade da aplicação, porque o visagismo, ele é uma ciência que ele é aplicado em todas as áreas onde os profissionais trabalham com design. Então, o visagismo, por exemplo, é aplicado ao paisagismo, à arquitetura, à floricultura, à área médica, aos dentistas, quem trabalha com a face. Não é só quem trabalha com a face, mas é as pessoas que trabalham com design, construindo formas no geral. Então, ele é aplicável em todas as áreas. Então, eu tinha muita dificuldade de compreensão. Então, à medida que eu fui estudando, que eu fui aplicando no salão, eu fui desenvolvendo uma metodologia diferente também, né? Para que eu pudesse entender primeiro, para que eu pudesse passar isso para minha cliente e agora passar isso para outros profissionais, de uma forma mais simplificada. Então, quando eu penso em Deus construindo a gente, eu penso nos 5 elementos de um design. Então, para construir todo e qualquer design, e nosso rosto é um design que é cheio de elementos, eu preciso de usar os elementos de um design. Isso é muito importante. Quando nós olhamos para um rosto, eu não enxergo só a forma que lembra esse rosto. E vocês vão entender por que eu falo assim, a forma que lembra o rosto, tá? Mas nós também precisamos avaliar o que está dentro desse rosto.
O que essa cliente traz? Quais são os traços? Aonde que tem mais firmeza? Aonde que não tem? O que tem? Quais os elementos que tem dentro desse rosto? Talvez isso seja muito mais importante do que você tentar ficar avaliando a forma e, acima de tudo, tentar ficar medindo o rosto da cliente com o paquímetro. Tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Gente, já temos 100 pessoas na live. Se o assunto estiver bom, continua chamando a galera para vir, que nós batemos 130 semana passada, quero 150 dessa vez, tá? É um pedido humilde aqui da pessoa. Então, quando nós olhamos para um rosto, porque esse visagismo é o estudo do rosto, eu preciso olhar para esse rosto e entender o que tem. O que tem aqui que eu preciso avaliar? Então, resumidamente, eu vou passar isso para vocês agora, tá? Sempre que vocês vierem para as minhas aulas, gente, não esqueça de papel e caneta. É importante que eu falo várias coisas. E não é só isso. Eu tenho certeza que durante as aulas vocês têm vários insights. Nossa, isso dá um conteúdo. Nossa, eu posso falar sobre isso com a minha cliente. Nossa, eu posso falar isso, independente de ser meu aluno ou não, que eu tenho certeza que tem muito aluno aqui. Mas tenho certeza também que tem gente que está aqui pela primeira vez. Tem gente que está aqui na primeira live. Tem gente que já acompanha a live, que não é ainda aluno do Arte Visage. Então, são coisas que eu vou falando aqui de extrema importância. Então, é muito bom levar caneta e papel, tá bom? Estou vendo comentário aqui. Então, quando nós olhamos para um rosto, nós devemos enxergar todos os elementos que compõem o design desse rosto. Não esqueçam disso. Vocês podem até fazer uma foto dessa tela para vocês nunca mais esquecerem, tá? Alunos, se tem aluno meu na live, boquinha fechada, eu quero saber se vocês sabem quais são os 5 elementos de todo e qualquer design. Porque se nós olhamos para um rosto e precisamos enxergar um design, quais são esses elementos? O que compõe esse design? Não é só para um rosto, mas é para a vestimenta, é para os objetos, é para as coisas que construímos. Tudo precisa ter um projeto inicial. Tá? Como é que eu vou construir isso? Para a construção de grandes edifícios, para a construção de um carro, para a construção de pequenas peças. Tá? Todas as pessoas que trabalham com design, nós cabeleireiros, somos designers, design de cor, design de mecha, design de corte, nós somos design. Porque o que nós criamos em volta do rosto, com o que nós temos de elemento, é isso, o tempo inteiro. E quando a gente transforma o visagismo e traz ele para essa linha, fica mais fácil a gente entender sobre design. Então, qualquer pessoa que desenha qualquer coisa, constrói um design. Então, os 5 elementos de um design são... Ó, que bonitinho que eu vou escrever na minha TV agora. Gostaram da minha TV, gente? Vocês valorizem esse investimento, tá? Vocês valorizem, vocês chamam os cabeleireiros, porque isso aqui foi caro, tá bom? Porque nós cabeleireiros, nós somos visuais, nós precisamos do lúdico também para aprender. E eu não sei vocês, mas eu aprendo muito observando, desenhando, rabiscando, né? Então, eu gosto muito de quando eu estou assistindo uma aula, não só eu aqui estática falando para vocês. Então, quando eu venho e faço um movimento e comunico de forma diferente, o cérebro de vocês também aprende de forma diferente. Concordam? Sim ou não? Então, os elementos de um design são linha... Opa, nem eu sei lidar com a minha televisão. Linha... forma, cor, volume, e textura. Meus alunos já sabem disso, hein? Quando eu olho para um rosto, eu preciso enxergar os 5 elementos de um design, tá? São 5. Quais são as linhas que compõem esse rosto? Qual direção está essas linhas? O que elas significam? As linhas criam uma forma. Qual é a forma que me lembra esse rosto? Todos nós temos cores. Nós trazemos cores no cabelo, na pele, nos olhos. Todos os elementos que estão no nosso rosto criam volume.
Então, uma boca maior, uma boca menor, uma orelha maior, uma orelha menor, um olho grande, um olho pequeno. E a textura? A textura tem a ver com o cabelo. Qual é a textura que envolve isso tudo aqui? Quando a gente olha e a gente consegue transferir para esses elementos, a gente consegue fazer uma melhor leitura do que realmente é um rosto e de como o visagismo funciona. Até aqui, tá tudo bem? Essa eu já falei. Sabendo que o nosso rosto comunica, que tudo em nós comunica, e que as linhas que compõem um design, elas transmitem uma mensagem. Antes de evoluirmos, antes de continuarmos e para entendermos, nós precisamos saber o que são arquétipos. Então, eu vou voltar depois nessa imagem aqui. Arquétipos são padrões pré-estabelecidos no nosso cérebro, que já vem dos nossos antepassados, e que esses padrões transmitem uma mensagem. E isso é subliminar, isso é rápido e isso é inconsciente. Então, quando eu olho para algo, ou para alguém, ou para um objeto, o meu cérebro já tem um padrão, uma mensagem formada sobre aquilo, tá? Então, as linhas que nós trazemos em nosso rosto comunica. Por quê? Porque isso é cerebral. Lá no nosso cérebro, essas linhas, que são os arquétipos geométricos, já transmitem uma mensagem. Ok? Então, a gente vai entender o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Nós temos, eu vou falar de vários arquétipos geométricos, mas para resumir, eu vou falar de 3, tá? Então, nós temos a linha reta. Essa linha, em qualquer objeto, inclusive em nós, ela transmite estabilidade, ela transmite segurança. Quando nós olhamos para o horizonte, nós enxergamos uma linha reta, ela também transmite esperança. Quando nós estamos voando, estamos numa aeronave, passamos 14, 15 horas dentro de um voo, quando nós descemos, a primeira coisa que nós fazemos é, graças a Deus, estou em terra firme. Isso lembra a estabilidade da terra. É isso, é essa mensagem que está no nosso cérebro. Uma linha reta transmite segurança. Um quarto, por exemplo, se você for dormir, descansar, você vai escolher, como é que é o nosso quarto? Quadrado ou redondo? O nosso quarto é quadrado, com paredes retas. Não existe paredes inclinadas para a gente dormir. Nós não nos sentiríamos seguros. Por isso que o nosso quarto, estabelecimento onde nós escolhemos para dormir, descansar, precisa nos transmitir segurança. E é isso que as linhas retas transmitem. Nós temos as linhas inclinadas. Opa! Ó, vergonha não. Em televisão cara, ó. Nós temos as linhas inclinadas, as verticais, as nossas diagonais que nós trabalhamos lá no salão. E olha que detalhe, se eu faço um cabelo lá no meu salão e eu trabalho com linhas retas, eu tenho um cabelo mais marcado, sim ou não? Estabilidade. Se eu tenho linhas inclinadas, o que elas? Qual é a mensagem que está lá no meu cérebro sobre uma linha inclinada? Ela é instável, é uma linha que está em constante movimento, é uma linha que traz muito dinamismo. Quando eu faço graduação em um cabelo, quando eu trabalho com bastante repicado em um cabelo, e eu trabalho muito com as linhas inclinadas, eu trago muito movimento para esse cabelo. Ele fica é muito legal. Então, quando eu não quero, eu não vou trabalhar com linhas inclinadas. Eu vou trabalhar com as linhas mais retas. Eu vou trabalhar com linhas inclinadas só em alguns pontos da cabeça, porque eu não quero tanto movimento assim. Então, é isso que essas linhas inclinadas transmitem. Instabilidade, insegurança, às vezes, mas também dinamismo, muito movimento, tá? Tanto que o triângulo é construído como? O triângulo é construído com uma linha reta, ok? E aí, o que eu tenho aqui, ó? Duas linhas inclinadas. Se eu tirar essa linha reta aqui de baixo, se eu tiro... Peraí, apagar. Não quero apagar tudo.
Se eu tiro essa linha, que eu queria apagar só isso aqui, ó. Se eu tiro a linha estável que está segurando as duas inclinadas, elas vão cair, tá? Por isso que o triângulo, ele representa também essa instabilidade. Quando estamos viajando e tem um triângulo no meio da pista, sinal de que é perigoso, né? Cuidado, instável, é perigo, vá devagar, né? Ele já transmitiu esse sinal para o nosso cérebro, tá? E nós temos as linhas arredondadas. Se eu tivesse que desenhar, ela seria assim. E eu posso continuar com ela. Inclusive, assim. Não é uma lemniscata, tá? Que é o símbolo do infinito. Mas as linhas redondas, elas não têm fim. Elas representam muito o movimento, elas representam o feminino, a sensualidade. Quando nós temos uma cliente de cabelo cacheado, olha como as cacheadas são sensuais. Por isso que muitas vezes, dependendo do temperamento, a cacheada alisa. Porque a sensualidade demais, essa chamar a atenção demais, esse movimento demais incomoda a pessoa de temperamento muito rigoroso, muito certinho, muito controlador, né? Então, ela nem alisa porque ela não gosta do cabelo, não. Ela alisa porque ela quer ter controle das coisas. E o cabelo cacheado você não tem controle porque ele está em constante movimento. Então, ela lembra o feminino, ela lembra todo esse movimento do sensual, do lírico, do romantismo, tá? Então, quando nós olhamos para um rosto que lembra uma linha mais arredondada, ele traz essa acessibilidade. Então, as linhas, eu vou falar só dessas três, tá? Os símbolos, eles são milenares e eles trazem mensagens que já estão embutidas lá no nosso cérebro. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o rosto. Até aqui tudo bem? Estão conseguindo entender direitinho? Deixa eu ver aqui, né, um conhecimento que eu quero ativar em vocês a vontade de aprender mais, tá? E quem já aprendeu, quem já fez o Arte Visage, quem já fez o curso comigo, aqui acaba reforçando um pouco mais o conhecimento, tá? Porque eu estudo tanto sobre esse assunto que eu sempre tenho coisa nova para contar e para falar para vocês, ok? Então, as linhas, elas lembram uma forma. Lembra dos 5 elementos de um design? Linha, forma, cor, volume e textura. Quando eu vou juntando as linhas, elas me lembram a forma de um rosto, que é... Deixa eu apagar tudo, desfazer. A forma de um rosto. Deixa eu apagar aqui. Quem gostou da minha TV aí, manda um coração pra mim, tá? Então, olha só. As linhas, elas lembram. Então, eu vou começar, tá? Sobre os arquétipos geométricos. Elas lembram um rosto retangular ou quadrado, tá? Retangular ou quadrado. Elas lembram um rosto oval ou redondo. Tá lindo meu desenho, tá? Você acha que meu desenho é ruim? E elas podem lembrar um rosto triangular. Esse rosto triangular, ele pode ser também invertido. Então, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Não existe rosto quadrado. Não existe rosto retangular. Não existe rosto redondo. Não existe rosto oval. Existe um rosto que lembra uma forma geométrica. É isso. Por quê? No Brasil, existe uma miscigenação tão grande de raças que se eu for sentar com a minha cliente na minha cadeira e ficar tentando analisar e justificar a forma do rosto dela, eu só vou perder meu tempo. Porque não é a forma, não é o que lembra, é o que está dentro, é o conjunto, é tudo que compõe um rosto. Ah, Hilda, meu rosto é quadrado. Não, o seu rosto lembra uma forma quadrada. Por quê? Porque ele é construído com linhas mais retas. Eu enxergo linhas mais retas. Hilda, eu acho que o meu rosto é muito gordo. Assim que a gente ouve das clientes. É redondo, o seu rosto não é redondo.
ele lembra uma forma redonda. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e eu posso provar isso, tá? Se Deus nos fez a nossa imagem e semelhança, tem uma coisa que Deus não fez. Ele não fez em nenhuma de suas espécies e nada que ele construiu, incluindo a natureza. Deus não trabalhou com formas retas. Nada, nem na natureza, nem no humano, tem uma forma reta. Tudo que Deus fez é orgânico. Tudo que Deus fez tem uma leve inclinação, uma leve curva. E isso se estende no nosso rosto. Então, sabendo disso, isso é uma informação importantíssima, não existe rosto quadrado. Porque Deus não fez um rosto com forma quadrada. Mas as linhas que eu trago no meu rosto e os elementos que eu tenho dentro do meu rosto lembram uma forma geométrica quadrada. E essa forma geométrica quadrada me lembra uma mensagem, me traz uma mensagem subliminar. Quando eu olho, eu já vejo estabilidade, força, coragem. Uma pessoa quadrada, de cabeça, que tem uma cabeça que lembra uma forma quadrada, talvez uma pessoa até um pouco dura, endurecida, intransigente, que não se abre para novas ideias. Tem um ditado muito famoso, né? Que a cabeça quadrada não circula novas ideias. Então, isso aqui eu quero que fique bem claro para vocês, com relação. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar alguém falar dessa forma, com essa clareza e tão direto, né? Porque por a gente não estudar, e por nós não questionarmos, e por nós não buscarmos outras fontes, a gente acaba replicando o que ensinam pra gente, tá? Então é muito importante nós entendermos isso. Então, se a gente entende que na natureza e no humano não existe uma linha reta, o que nós transmitimos são mensagens com o que lembra de forma geométrica. Tá claro? Ficou claro? Conseguiram entender? Isso faz sentido? Para vocês, já tinham ouvido alguém falar para vocês dessa forma? Eu aprendi isso, sinceramente, estudando, tá? Por isso que eu não vou deixar mais, porque por causa de pessoas inteligentes é que os idiotas se levantam. Não vou deixar mais o povo ficar na internet falando que eu posso fazer uma cor de cabelo dependendo do temperamento. Isso não existe, tá, gente? Temperamento não define cor de cabelo, ok? Mas nosso rosto diz muito sobre nós. Nosso rosto transmite muitas mensagens e ele diz muito sobre nós, tá? Outra coisa que eu quero desmistificar aqui, se a forma que envolve o rosto for em maior proporção do que o rosto, independente, a forma original será anulada. Eu posso provar. Olha como é que vocês vão entender isso. Ó. Por exemplo, eu tenho um rosto, tá? Que lembra um retângulo, é muito comum. Eu tenho um rosto que lembra um retângulo. Nossa, tá muito feio esse retângulo. Pera aí, gente. Me ajuda aí que eu sou péssima no desenho. Mas eu prometo que eu vou melhorar, tá? Em homenagem a vocês, eu vou melhorar, tá? TDAH, gente, é difícil, gente. Tá, aqui eu tenho um rosto bonitinho de uma cliente, quando eu olho pra ela, me lembra tanto um retângulo, me lembra tanto um quadrado. Ai, meu Deus do céu, essa cliente, e ela quer um cabelo, ela quer um corte de cabelo, ela quer uma cor. O que eu faço? Então, prestem atenção. Essa regra vale muito para os cortes curtos. Por isso os barbeiros estão fazendo tanto sucesso. Mas para os cabelos longos, por exemplo, tá? A minha cliente, ela tem um rosto que lembra uma forma quadrada. Mas aí, olha como é que é o cabelo dela. É enorme. Ela tem um cabelo grande, ela tem um cabelo que tem bastante movimento, ela tem uma franja lateral, né? Olha que legal, ela tem muito cabelo. Então, um olhinho. Gente, tá muito ruim isso aqui. Tá? Automaticamente, o que eu crio de forma, ou se ela já tem essa forma, o rosto dela, o formato de rosto dela, é anulado. Eu não lembro quando o cabelo está grande
está solto, que o rosto dela lembra uma forma quadrada. Porque o que eu tenho em volta do rosto está em maior proporção. Isso é proporção áurea. Nós não vamos falar disso aqui agora, porque é mais complexo, tá? A mesma coisa é uma cliente que reclama que o rosto dela é redondo. Então, por exemplo, ai, meu rosto é muito redondo, né? Se ela tem um cabelo, vou fazer só um exemplo, tá? De franja. Se ela tem um cabelo, por exemplo, que o corte é um corte Chanel, ó, gente, tá ficando bonito isso aqui. Só treino. Que o corte é um corte Chanel. Essa base é quadrada, essa cliente tem uma franja, automaticamente, gente, eu esqueço que esse rosto é redondo. Então, a regra da forma que lembra o rosto vale muito mais para os cabelos curtos e masculinos do que para o cabelo comprido. O meu cabelo, por exemplo, eu tenho um rosto mais hexagonal, né? Então, eu tenho duas linhas espelhadas aqui, duas linhas aqui, lembra muito um diamante, tá? Mas quando eu divido o meu rosto, trago ele para frente, alguém lembra que o meu rosto tem esse formato? Lembra essa forma? Não lembra. Mas o que muda? A forma como eu penteio, a forma como eu uso. Então, se eu tenho o cabelo, por exemplo, dividido ao meio, automaticamente eu deixo o meu rosto mais alongado, criando essa sensação e essa percepção visual de rosto mais alongado. Se eu coloco o meu cabelo atrás da orelha, na hora, o que eu transmito para vocês, vou deixar vocês responderem. Quando eu coloco atrás da orelha e tiro todas as minhas ondas, ó, olha só, coloquei atrás da orelha, tirei todas as ondas, coloquei esse cabelo para trás. Qual é a mensagem que eu transmito para vocês com esse cabelo aqui? Tô lendo. Tô lendo, hein? Timidez, mais o quê? Poder, mais o quê? Quero ver se vai sair uma palavra aqui, hein? Gente, a Ruth é de Portugal. Ruth, o que você está fazendo aqui? Vai dormir? Isso não é hora de você estar aqui não, Ruth. Seriedade. Arrasou quem respondeu. Eu transmito uma imagem mais séria. Por que eu transmito uma imagem mais séria? Eu estou com uma linha reta aqui. Presta atenção. Eu estou com uma linha reta aqui que já transmite força. E eu também estou com linha reta nas minhas laterais. Eu tirei todo o movimento, eu tirei todo o volume, eu tirei toda a onda. Aqui eu transmito uma mensagem. Aqui eu transmito outra mensagem. Ó. Muito mais simpática, muito mais acessível, muito mais legal. Sim ou não? Meu cabelo tem movimento. E se eu ainda faço isso, aí, Brasil, pronto, caso de novo. Aí eu fico mais sensual ainda. Eu fico mais acessível ainda. Sim ou não? Charme, elegância, movimento, né? Então, o que está em volta do rosto, se for em maior proporção, anula a forma que lembra o rosto. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E a partir de hoje vamos começar a ver o visagismo com outros olhos. Então, voltando o meu cabelo no meio aqui. Voltando, tá? Sexy, poderosa. Ó. Então, eu tenho a linha que envolve meu rosto e eu tenho os elementos que estão dentro desse rosto. O que torna uma pessoa bonita aos olhos do admirador são as suas proporções. É o quanto esses elementos estão equilibrados dentro da forma. Ó, que legal. Gente, deixa eu apagar esse desenho, porque isso está tenebroso, Axel. Fica lá em nova página. Cadê? Página, pelo amor de Deus, gente. Porque vocês tiram print disso, tá? Até uma criança, até o Samuel saberia desenhar melhor que eu isso aqui de tão ruim. Gente, papo tá bom? O assunto tá legal? Tá diferente?
Eu vejo as pessoas entrando muito em live para aprender a técnica, para aprender o design de mechas, para aprender a descoloração. E a gente como profissional cabeleireiro, se a gente entender que se nós entendermos e se nós dominarmos a base que sustenta o nosso trabalho de cor, nós seremos muito melhores, muito mais seguros, nós vamos nos comunicar melhor e nós vamos conseguir chegar mais rápido e mais diretamente ao coração da nossa cliente. Um atendimento de excelência, ele acontece com a conexão entre você e a sua cliente. Então, quando você olha para a sua cliente com olhos de uma pessoa mais técnica, que consegue olhar para ela e consegue transformar isso tudo em um conceito, é aí que você ganha o coração dela. Né? Então, que a gente levante aí uma comunidade mesmo de cabeleireiros que defendam isso, ok? O verdadeiro papel do cabeleireiro visagista é disfarçar o que incomoda e realçar o que a cliente realmente quer realçar, tá? Lembrando que o visagismo ele atua em diversas áreas e não só para o profissional cabeleireiro, tá? Esse é o verdadeiro papel do visagista, tá? A real mensagem, agora vocês vão entender de verdade por que as pessoas fazem essa pergunta quando a cliente se senta na cadeira. Qual mensagem você quer transmitir? Qual mensagem você quer passar? Como você gostaria que as pessoas te vissem? Sabendo que quando eu olho para uma cliente, se é o rosto que eu vou trabalhar como cabeleireira, visagista, consultora de cor, né, pessoa que domina a colorimetria, sabendo que o nosso rosto transmite uma mensagem através da linha, da forma, da cor, do volume e da textura, eu vou trabalhar esses 5 elementos para criar uma nova imagem para ela, de acordo com o desejo real e genuíno dela. Por isso, essa pergunta faz tanto sentido. O que você quer transmitir com a sua imagem? Por quê? Porque o que nós carregamos de linha em nossa face transmite uma mensagem através dos arquétipos. Olha que fantástico isso. Eu acho isso sensacional. O dia que isso entrou no meu coração, eu falei, cara, isso faz tanto sentido. Né? E aí, qual é o meu papel? Se a cliente tem um rosto, por exemplo, que lembra um triângulo, e isso a incomoda, ou ela não tem noção do quanto ela afasta as pessoas por causa, né, dessa mensagem que as linhas que formam o rosto dela transmitem, o meu papel é criar uma outra forma em volta do rosto dela, anulando o triângulo que causa esse distanciamento com as pessoas. Gente, pode mandar um coração para mim que eu aceito. Pode mandar. Isso é visagismo. Isso é visagismo. Então, a pessoa que se denomina, a pessoa que fala e a pessoa que vende isso na internet, ela tem que dominar esses conceitos. E ela tem que trazer isso de forma simplificada, tá? Para a cliente. Vocês nunca, em hipótese alguma, em nenhum momento, vocês vão falar com a cliente que ela tem um queixo proeminente, que ela tem uma testa alongada, que ela tem um nariz que está realçando. Vamos cortar um cabelo para disfarçar o seu nariz? Não, porque às vezes você acabou de acabar com a cliente por causa da sua indiscrição, tá? Deixa ela falar, porque às vezes nós identificamos o que nós achamos que é defeito, mas ela nunca tinha reparado. Ela nunca tinha percebido. E aí pronto, você causou um trauma nela. E eu vejo muito cabeleireiro fazendo isso. Mas é muito, não é pouco não, tá? Eu já contei aqui pra vocês que eu fiz um teste de mecha e uma cliente, e ela já tinha um teste de mecha no cabelo. Eu perguntei pra ela, você já fez esse teste em algum lugar? Fiz em um cabeleireiro, mas eu acabei não fazendo o cabelo com ele. Ela tava com um curativo aqui no nariz. Aí eu falei, o que aconteceu? Você fez uma cirurgia de nariz recente? Fez uma cirurgia recente? Ela falou, no dia que eu fiz esse teste com esse cabeleireiro, ele falou pra mim que eu não poderia ficar loira porque ia realçar meu nariz. Olha isso, olha que pecado, olha que crime, olha que indiscrição, olha que falta de profissionalismo, olha que falta de respeito com a cliente.
A cliente saiu do consultório, aquilo não saiu da cabeça dela. Ela começou a fazer foto, imagem, vídeo, percebeu que o nariz dela era grande, foi lá no médico e mandou diminuir. Só que o nariz dela é o nariz é um dos elementos mais importantes do rosto. Quando nós mexemos no nariz, sabendo que tudo em nós comunica e transmite uma mensagem, o nariz passa uma mensagem importantíssima de direcionamento. Ele direciona a minha vida, ele me impulsiona, tá? Então tem que pensar muito em cada mudança, em cada alteração que nós fazemos no nosso rosto. Toda alteração que nós fazemos no rosto altera o modo como nós nos vemos e como o outro vê a gente também. Então isso tem que ter muito cuidado, muita cautela e muito respeito com o nosso cliente, ok? Falei um pouco do que é o visagismo. Trouxe um pouco desse conceito do visagismo. No visagismo também, né? Na verdade, nós não estudamos temperamento no visagismo. Nós acrescentamos o temperamento, que é um estudo que tem tudo a ver, né, com o visagismo, porque ele também lembra em muitos aspectos, né, essas linhas, essas formas. Tem muitos estudos comprovando que dependendo do formato de rosto, a cliente pode ter ou não um temperamento, né? Então, por isso ele é associado ao visagismo. Estudar os temperamentos, inclusive nós vamos ter uma live aqui sobre isso, é super importante para saber quem nós somos. Dentro do meu método, o Arte Visage, eu não falo de temperamentos para que vocês possam analisar a cliente de vocês. Nenhuma cliente do planeta gosta de ser analisada, nem vocês gostam. Imagina a nossa cliente. Temperamento é para que vocês se conheçam, para que vocês saibam quem vocês são, para que vocês identifiquem suas fraquezas, para que vocês potencializem suas forças, para que vocês entendam onde vocês estão errando, por que vocês não saem do lugar, por que vocês fazem 1000 cursos, voltam para casa e continuam não colocando em prática. Então, é para isso que eu falo, instigo e mexo com a emoção de vocês com relação aos temperamentos, mas não é para a gente analisar a nossa cliente, porque temperamento precisa de teste, tá? Outra coisa que é um mito. As pessoas de temperamento fleumático gostam do cabelo assim. Isso é mentira, isso não existe. Isso é um mitão, tá? Hoje, inclusive, eu vi isso na internet, eu achei horrível, achei ridículo. Isso não existe. Hoje eu vi uma pessoa fazendo uma consultoria de óculos de sol. Gente, pelo amor de Deus, como assim? Eu tô tapando os meus olhos. Os meus olhos é a conexão com o outro. Eu preciso olhar para o outro, eu preciso entender as verdades que ele traz, o que ele está falando, as emoções que ele transmite para mim. Como é que eu faço a consultoria de óculos de sol, Brasil? Não pode, sabe? Então, é umas coisas que, sinceramente, puxa, chego a passar mal. O que é a consultoria de cor? Por que ela é tão importante? No visagismo, eu vou fazer a leitura. O que aquela cliente traz, né? Quais são as linhas que ela traz? O que essas linhas transmitem para mim de mensagem? E o que ela, como ela quer que as pessoas a vejam. Isso é o visagismo. O consultor de cor, ele vai avaliar cor da base natural, contraste natural da cliente, temperatura. Pronto. Um consultor vai avaliar isso inicialmente e bem feito, para que ele possa transformar aquele desejo abstrato da cliente de imagem em realidade. É isso que o consultor faz. Por isso é tão importante nós termos os dois, estudarmos os dois. Por isso que no meu método eu uni os dois, tá? Porque o visagismo fica muito na teoria e a consultoria de cor traz isso tudo para a prática, né? Traz isso tudo para o real da nossa vida e para a vida da cliente, ok? Então, a escolha da cor ideal para aquele design que ela carrega, que ela traz para aquele desenho, depende do consultor de cor, tá? Depende do consultor de cor. E, gente, eu sei que temos no mercado muitas profissões que avaliam isso, mas, bicho, acredita em mim, ninguém faz isso melhor que o cabeleireiro. Ninguém vai construir uma cor ideal igual o cabeleireiro. Então, estudem, se posicionem, aprendam muito sobre isso, para que ninguém passe por cima de vocês com informação errada. Ninguém, sabe? E na consultoria de cor, nós temos ferramentas para avaliar isso, para avaliar a temperatura, para avaliar a base natural e para avaliar o contraste. Para avaliar o contraste, eu ensino os meus alunos a avaliar no olho. O treino é pauleira.
Eu não fico dando revistinha, eu dou referências para os meus alunos. O que é um contraste alto, o que é um contraste médio, o que é um contraste baixo. Agora você vai treinar. Agora você vai treinar a olhar para você não errar, tá? Eu vejo consultora de imagem errando o contraste, mas o cabeleireiro, depois que ele treina, ninguém faz ele errar, tá? E é assim na prática, na vivência, na observação, que a gente vai avançando e vai melhorando, ok? Então, o consultor avalia o contraste, a base natural, e ele avalia a temperatura da pele. Para isso, a gente precisa de ferramentas. Quem não tem esse material, eu vou dar uma dica para vocês. Pena que não trouxe aqui. Isso aqui é um material que eu desenvolvi para os alunos. E ele é exclusivo para os alunos do Arte Visage, tá? Aqui nós temos 30 cores de cabelo natural, tá? Não é cabelo sintético, é cabelo natural. Então aqui eu já desenvolvi as cores das bases naturais. Porque se cor é percepção e comparação, eu preciso chegar para saber se um 3 é 3 mesmo, se um 4 é um 4 mesmo. Um dos maiores erros que os cabeleireiros cometem hoje é não saber avaliar a cor da base natural. Então, ele erra porque acha que a base é 5, quando vai avaliar a base é 3. Aí ele clareou num 10. A cliente está reclamando incessantemente que ressecou demais. Mas, gente, era 5, eu cheguei num 10. Não era 5, era 3, por isso que ressecou tanto. Todas as vezes que nós nos distanciamos 4 tons da base natural, o ressecamento é mínimo. Os cabelos ressecam, estragam, quebram, detonam, porque nós nos distanciamos muito. Então, por isso que eu ensino os meus alunos, aonde eu estiver, curso presencial, curso online, a saber avaliar a base natural e entregar uma cor dentro desse limite, para que a gente pare de destruir cabelo, entregue imagens, mensagens e cabelos cada vez mais personalizados para nossa cliente. Nenhuma cliente sai de casa para quebrar cabelo. Nenhuma. Ela te procura para ter um cabelo maravilhoso. E se você quer ser um visagista, e se você quer ser um consultor de cor de sucesso, você precisa começar do início. Avaliar a base natural. Quem não tem isso aqui, eu vou dar uma dica para vocês, tá? A base natural, ela costuma ser universal. Todas as cartelas do mundo, tá? Quais são as marcas que vocês trabalham de coloração? Fala aí para mim. Pegue a cartela de vocês. Lá deixa eu ver aqui. É muito caro o curso de visagismo. O curso de visagismo 3, eu acho que aqui em Pedra Azul ele está 3.300 e a nossa turma de São Paulo 3.800. É mais ou menos isso. É barato demais para tudo que ele entrega. Inclusive essas ferramentas, fora os cabelos naturais, todos vocês têm, tá? Vai no curso. Fora 10 videoaulas, fora e-book com 50 páginas. É muita coisa que vocês têm para estudar e para se estruturar e para se posicionar no mercado. Tá? É um curso que, de fato, vale a pena. Se tiver aluno meu aí, por favor, vende curso aí para mim. Então, você está com a sua cartela de cores. Aqui do ladinho estão as bases naturais. Destaca, só você puxar. Destaca as bases naturais. Pega uma etiquetinha e cola. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa em cima da sua bancada. Cliente chegou, você não tem esse material aqui ainda. Você não é minha aluna ainda, você não tem. Então, eu estou dando uma dica para você começar amanhã e já mudar a sua realidade. Cliente chegou, quer fazer um louro? Pega a base natural que você acabou de destacar da cartela. É um cabelo sintético, brilha mais, talvez seja um pouco mais escuro do que a base natural da sua cliente, mas já vai te ajudar 1 milhão na frente para você começar uma consultoria sem as ferramentas, porque para fazer consultoria precisamos de ferramentas. Então, já que eu não tenho, não vou ficar parada. Eu vou começar com o que eu tenho, até eu poder fazer um curso de visagismo, até poder investir em um curso de visagismo. Ok? Essa é uma dica de ouro que eu também dou nos cursos presenciais, no Color Solution, onde eu estiver. E é muito legal, né? Os profissionais geralmente gostam muito da dica, porque é algo que está dentro do salão, fácil, barato, não tem custo nenhum com isso e super funciona, tá bom? Para avaliarmos a temperatura da pele, nós precisamos também de ferramentas, tá? Então, nós precisamos de tecidos, onde eu vou passar e avaliar se essa temperatura é mais quente, se essa temperatura é mais fria, se essa temperatura é mais neutra, tá? Então, nós temos tecidos e ferramentas para isso também, para ajudar o cabeleireiro. Isso aqui é exclusivo também do meu método, tá? Então, o consultor de cor, o papel dele é esse, tá? É transformar aquela mensagem que eu já fiz a leitura como visagista em algo real de cor
para encantar a cliente. Ok? É isso, né? É assim que a gente avalia a temperatura. Não tem como avaliar no olho, tá, gente? Não tem, esquece. Vamos parar de trabalhar com achismo, ok? Quanto mais vocês se especializarem, quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês saírem na frente, mais trabalhos personalizados vocês vão entregar. Hoje a mulher se senta na minha cadeira, a cliente se senta na minha cadeira e ela me pergunta, Ilda, qual a cor fica boa para mim? Ilda, qual o corte vai ficar bom para mim? Ilda, o que você me sugere? Mas para isso acontecer, eu tive que começar, eu tive que estudar, eu tive que colocar em prática meu conhecimento. Eu também já fui uma cabeleireira, muito mediana, muito ferrada, sem cliente, fazia loiro em todo mundo, alisava o cabelo de todo mundo. Gente, eu era rainha, eu nunca fiz um alisamento, mas eu era rainha em vender alisamento. Eu já contei pra vocês aqui que eu nunca fiz, nunca peguei uma chapinha pra fazer um alisamento, né? Mas o meu salão fazia. Então eu também era daquelas que fazia o loiro e fazia o liso. Eu também fui essa cabeleireira. Só que eu fui entendendo, à medida que eu fui avançando e conhecendo a fibra capilar, conhecendo o cabelo, que o cabelo tem limite. Quando eu entendi isso, eu comecei a fazer teste, eu comecei a entregar outros trabalhos mais saudáveis. Mas quando eu entendi de visagismo e consultoria de cor, porque hoje eu me considero uma cabeleireira consultora de cor, formando outros cabeleireiros que querem ser consultores de cor. Então, quando eu entendi, eu comecei a entregar trabalhos personalizados para as minhas clientes. Eu comecei a entregar trabalhos únicos para as minhas clientes. Eu comecei a revelar a verdadeira beleza das minhas clientes. Eu comecei a trazer para fora aquela mensagem que estava lá dentro do coração dela. Eu parei de postar só foto de modelo no meu Instagram. Eu parei de toda semana fazer vídeo com a mulher bonita no meu Instagram. Eu parei porque as nossas clientes são reais, são mulheres com belezas diferentes. Sabe? Então, quando eu trazia só aquela imagem da modelo, eu desvalorizava todo o resto. Então, hoje no meu Instagram tem mulher de todos os gostos, com todas as características e com todas as belezas. E é muito bom a gente revelar isso nelas. É muito bom, sabe, a cliente olhar no espelho e falar, cara, essa sou eu. Essa sou eu de verdade, sem estereótipos, sem seguir padrões, sem fazer o que os outros acham que vai ficar bom nela. O verdadeiro cabeleireiro, visagista e consultor de cor, gente, ele vai revelar a beleza daquela cliente e não trazer padrões para impor. Não é o que você acha. Não é o que você acha. A sua opinião pessoal, guarde para você. Eu ensino isso para os meus alunos, é o que ela quer transmitir de mensagem. É como ela quer ser vista pela sociedade. Nós começamos a nossa live hoje falando disso. Como eu quero ser vista, eu vivo em sociedade. Como é que eu quero ser vista pela minha tribo? Qual a mensagem que eu quero passar para as pessoas? Qual a mensagem que eu quero deixar no mundo? Olhem para as clientes de vocês com outro olhar. Olhem para clientes de vocês com compaixão. Ali tem uma mulher com dores, com traumas. Ali tem uma mulher que busca em você a revelação de algo que talvez nem ela sabe que tenha. É muito bom você transformar a vida das pessoas. Gente, isso não tem preço. Isso qualificou o meu trabalho, isso colocou ele num caminho de ascensão, isso valorizou, isso fez a minha cliente valorizar o meu trabalho. Gente, há 3 semanas atrás eu fiz um cabelo de uma cliente que veio de Brasília fazer o cabelo comigo. E ela me falou o seguinte, tá na hora de subir a sua mecha. A minha cliente falou, Ilda, tá na hora de subir a sua mecha. Olha que incrível! Gente, isso é um sonho. Eu estou no momento da minha carreira em que eu estou pegando mais cliente nova. Porque eu tenho cliente demais, eu já subi o preço 2 vezes depois que ela falou isso. E a minha cadeira continua cheia. Porque eu sou uma preferência. Vocês entendem isso? Porque ela já vê em mim uma pessoa que é capaz de entregar para ela a imagem dos sonhos. Eu já consigo ler isso nela. Eu já consigo entender a mensagem que ela transmite. Mas porque eu desenvolvi essas habilidades. E por isso que eu ensino, porque isso transborda em mim. Porque esse passo sai pelos meus poros. Por isso que eu ensino, por isso que eu falo, porque é perfeitamente capaz, gente. Não sei a situação que você está hoje, não sei a situação financeira, não sei a situação de cliente, eu não sei. Mas essa mudança, se ela não começar aqui em você, e você entender que você precisa estar a um passo à frente do seu concorrente, essa mudança não vai acontecer na sua cadeira. Podem acreditar em mim.
Entende, gente? É sobre isso. É essa mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês, né? É perfeitamente possível você reconstruir a sua história em cima de outros padrões. É perfeitamente possível você mudar o rumo da sua história, dependendo das coisas que você começa a acreditar e implantar dentro do seu salão como cabeleireiro. Não sejam mais um. Não sigam a manada. Não façam o que todo mundo está fazendo. Parem de usar filtro. Parem de encher o cabelo e cara da sua cliente de filtro app, de face app. Parem. Sabe? Olhem para ela como um ser humano que precisa ser cuidada, amada, valorizada. A partir do momento que vocês fizerem isso, gente, a vida profissional de vocês vai deslanchar. E isso não vai ter limite. O crescimento, quem coloca limite somos nós. Algo muito importante. O encantamento acaba. Tudo isso que eu falei perde o sentido, perde o valor, se você não souber entregar condições. Você precisa se preparar tecnicamente todos os dias. Precisa estudar todos os dias. Precisa aprender sobre cabelo todos os dias. Para que você possa entregar um trabalho de qualidade. Não adianta a cliente sentar na sua cadeira. Não adianta você ler as mensagens, ler as linhas, transformar aquilo em design. Não adianta você fazer uma consultoria, encantar a sua cliente no nível hard e na hora de fazer a cor, você erra. Não adianta. Então, eu quero muito que vocês sejam cabeleireiros, consultores de cor completos, onde vocês vão usar as técnicas de visagismo, usar as técnicas de consultoria de cor e, acima de tudo, usar as técnicas de colorimetria para entregar a condições para sua cliente. Para que você possa, de fato, ter segurança para cobrar. Para que você possa ter segurança para se posicionar. Para que você possa ter segurança para guiar a sua cliente. Se você não souber fazer a cor, nada adianta você fazer o resto, tá? Todos os dias, aprendam algo sobre o cabelo. É o conselho que eu dou, tá? Lá na minha bio, inclusive, tem curso de colorimetria bom e barato. Só clicar lá, dividir em 10 vezes, 12 vezes, para ensinar vocês, tá? Para que vocês possam sentar e investir na carreira de vocês. Invistam na carreira de vocês diariamente, tá? Sem investimento, sem tempo para estudo e sem a percepção geral do que está acontecendo no mercado, vocês não vão avançar. Ok? Estou lendo os comentários de vocês. Semana que vem, nós temos uma live. Nós temos live quarta-feira também. E o tema da live de semana que vem, se eu não me engano, é muito legal. Deixa eu ver se eu não estou enganada, tá? Deixa eu achar aqui. Tema. Live. Acho que eu tenho quase certeza que semana que vem a gente vai falar de vendas, tá? Como você consegue já desenvolver essa habilidade para começar a vender o seu trabalho, independente de você ser um visagista ou não. Nós, cabeleireiros, temos muita dificuldade de vender. Não estou falando de gestão não, tá? Estou falando de vendas. Aprender a se posicionar para vender. E nós teremos uma convidada muito especial, tá? Não vou falar o nome dela agora, mas vocês vão gostar muito de todo o conteúdo que ela vai trazer para vocês com relação a gente perder o medo de vender, tá? Eu acho que eu não sei... Pegaram o código. Adorei. Aí o de babado, né? Aí o de babado e confusão. E aí o gera polêmica. Mas eu cansei de ficar parada. Eu cansei de ficar calada, ouvindo as pessoas falando besteira, tá? E eu não vou deixar mais. Eu estudo muito, eu estudei muito para chegar até aqui. Então eu tô aqui com toda a segurança, com todo o posicionamento, com toda, né, para poder passar um conhecimento que vocês vão de fato conseguir aplicar dentro do salão e mudar a realidade. Chega de investir um curso que não vale nada, gente. Chega de ouvir gente que vai levar vocês para lugar nenhum. Lugar nenhum. Só quer ganhar dinheiro, arrancar dinheiro de vocês.
Chega, cansei. Vocês também deviam cansar, tá? Bom, enfim. Eu não vou falar o tema da live de semana que vem, não vou falar da convidada. A live é sobre vendas e eu acho que vocês vão amar. Muito obrigado. Eu encerro por aqui. Espero que o conteúdo tenha entrado no coração de vocês. Quem já sabe desse assunto, espero que tenha reforçado. Quem não sabe, espero que expanda a consciência de vocês e que essa consciência abra para o novo, até para que vocês possam viver o novo na vida de vocês, assim como eu hoje vivo o novo na minha. Muito obrigado, uma excelente noite. Hoje vocês foram maravilhosos. Eu amei. Tchau, gente.